Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos então aos destaques de hoje. Motorista da carreta que atropelou e matou um ciclista na BR-262 em Cariacica ainda não foi identificado pela polícia. O condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima. O caso do vendedor de jogos que morreu após ser atingido por uma caminhonete em Vila Velha. Familiares e amigos cobram justiça. O veículo estaria em condições precárias. O Hospital Infantil de Vitória passa por vistoria. Fiação exposta e infiltrações foram alguns dos problemas encontrados. E o aprendizado das crianças com o cão, agente da Polícia Federal. O que ele ensina, hein? A combater as drogas desde cedo. Todos os detalhes agora no TN2. Ainda não foi identificado o motorista da carreta que atropelou e matou um ciclista na BR-262 em Cariacica. O condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima. A colisão entre a carreta e a bicicleta foi tão forte que o barulho assustou este ambulante. É como se tivesse estourado o pneu de um caminhão, assim. Fernando Pereira Almeida, de 22 anos, seguia para o trabalho e morreu na hora. Era por volta de 7 horas da manhã. É um horário de fluxo intenso, às vezes a faixa da direita fica um pouquinho mais livre, mas nada que permita um condutor desenvolver uma velocidade alta. Não esperávamos que acontecesse um acidente com tal gravidade naquele local devido a essa característica do trânsito estar sempre lento nesses horários. Diferente das primeiras informações passadas por testemunhas, a Polícia Rodoviária Federal afirma que a vítima seguia de maneira correta aqui na BR-262. Ele saiu de Jardim América e ia para Vila Velha, bem perto da guia e no mesmo sentido do trânsito. O ciclista, ele seguia no sentido de Jardim América para São Torquato, junto à guia da calçada, que é a recomendação do código quando não existe a ciclofaixa ou a ciclovia. Muitos acidentes envolvendo bicicletas e grandes veículos não são percebidos pelos motoristas. Quem diz é este instrutor de trânsito. E para ele, o condutor da carreta não percebeu o acidente que matou Fernando. Às vezes esse condutor desse caminhão, às vezes não observou. Às vezes não observou e de repente ficou num ponto que ele não teve como observar a situação ocorrida. O veículo evadiu do local, como é de conhecimento, e até o momento ele não houve uma apresentação, né? Ele não chegou, apresentou um posto da PRF, ou ligou, ou falando que ia se apresentar. Ele sendo identificado, certamente, né, será feita uma documentação encaminhando ele para a Delegacia de Polícia Civil, para que ele preste os esclarecimentos, né, inclusive até do porquê ele não ter parado na hora no local ou se apresentado logo após, né? E se ele teve ciência disso. Para quem usa a bicicleta como meio de transporte e principalmente para aqueles que utilizam vias onde não existem ciclovias ou ciclofaixas, é importante trafegar de acordo com essas dicas. Deve conduzir com colete refletivo, ele deve conduzir com capacete, né, de segurança para ciclista. Além disso, ele deve também fazer o seu deslocamento na mão correta de direção, ou seja, na mão de direção que a via permite. Os motoristas também precisam ficar atentos aos ciclistas. No seu veículo, que está muito mais protegido, tem um pouco mais de atenção, tendo o quê? Visão periférica e a visão de profundidade, o que te facilitará muito aí. E sempre redobrando a atenção, né? Isso mesmo. E a Polícia Civil disse que ainda não recebeu a ocorrência. E por falar em acidente, familiares e amigos do vendedor de jogos que morreu após ser atingido por uma caminhonete em Vila Velha querem justiça. Afirmam que o veículo estava em péssimas condições. No lugar onde o bicheiro ficava, está uma singela homenagem dos funcionários desta loja. Marcelo Correia, de 50 anos, ficava aqui todos os dias, vendendo jogos. Ele abria e fechava a loja com os funcionários. Ele vai sim deixar saudades, a gente sente muito, bastante, a loja sente isso. No dia que a gente soube que ele não resistiu, que ele faleceu, a gente... Realmente, a loja ficou de luto, a loja está de luto. Ele não fazia nada para merecer isso. Aos finais de semana, Marcelo guardava o material de trabalho na casa do seu Roberto.
Os dois criaram uma amizade. Todo dia eu saio daqui dentro de casa, eu moro ao lado aqui, né, para trabalhar, e olho para lá e logo sinto a falta dele, né, que sempre vi ele ali, né. É triste, né, fazer o quê, né? Marcelo faleceu no último domingo. Ele estava internado há 4 dias depois de ser atropelado por um caminhão. O veículo foi parar dentro do material de construção, atingindo em cheio Marcelo. O acidente foi em Aribiri, Vila Velha. O amigo chegou no momento em que o veículo era retirado da loja. Ele conta que o caminhão estava em más condições. Na hora que eu cheguei, eu estava retirando a caminhonete no guincho. E eu vi que o estado da caminhonete é muito precário. Entendeu? Então eu creio que tem que ter justiça sim, tem que haver alguma coisa feita, porque senão se deixar assim vai fazer mais. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão não foi conduzido à delegacia em um primeiro momento porque precisou de atendimento médico. Agora o caso está com a Delegacia de Delitos de Trânsito, que vai investigar não só as condições do caminhão, mas também o próprio motorista. O condutor é reincidente. Há 6 anos ele atropelou uma mulher que ficou com várias sequelas. A Polícia Civil vai intimar tanto o motorista quanto testemunhas para colher os depoimentos. Para os amigos, a justiça tem que ser feita. A gente sabe que a justiça melhor é de Deus, né? Então ele que é quem realmente vai determinar o que seja feito. Mas a justiça tem que ser feita assim, porque ele não merecia isso, né? Ele era para estar conosco até hoje. E a polícia ainda não divulgou a data dos depoimentos. Um morador da Serra foi torturado dentro de um apartamento do condomínio Ourimar. O homem de 58 anos foi agredido com golpes na cabeça e teve o dedo cortado. Uma ambulância teve que ser acionada para socorrer a vítima, que foi levada ao hospital Jaime Santos Neves. Os agressores seriam justiceiros que moram no condomínio e estariam agindo a mando de traficantes. A orientação seria de agredir quem está roubando na região para não atrair a polícia ao local. O caso está sendo investigado. E ontem nós mostramos aqui no TN que 7 pessoas foram presas com uma submetralhadora em Vila Velha. 4 desses detidos são suspeitos de um duplo assassinato no mesmo município. Maconha, ácido bórico, que geralmente é usado para misturar com cocaína, centenas de pinos para armazenar o pó, balanças de precisão, munições e armas. Uma pistola calibre 380 e a que mais chama atenção, uma submetralhadora de fabricação caseira. Segundo as investigações, todo esse material estava em poder de criminosos numa casa no bairro Argolas, em Vila Velha. Ao todo, 7 suspeitos foram detidos numa operação que contou com o apoio da Guarda Municipal. Foi recebido pela equipe de coordenação de inteligência da Guarda Municipal a informação sobre esses elementos no bairro Argolas. Ao chegar ao local, realmente constatamos 7 elementos dentro dessa residência, onde uma das armas, quando foi dado ali a voz de prisão, foi arremessado de dentro da residência. A operação aconteceu na tarde desta terça-feira. Dos 7 suspeitos detidos, 3 são menores de idade. Os adolescentes foram levados para a delegacia, ouvidos e liberados. Os outros 4 criminosos foram presos. Alexandre Teixeira Guedes da Costa, de 23 anos, Carlos Henrique Pereira Neves, de 18, Dauster Rocha Azevedo, de 19 e Davidson Torres Martins, também de 19 anos. Eles tiveram a prisão preventiva decretada. De acordo com a polícia, eles vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, emprego de arma de fogo e envolvimento de menores. Hoje eles passaram pela audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada. Além disso, a Delegacia de Homicídios investiga uma possível participação num duplo assassinato ocorrido no bairro Ilha das Flores, também em Vila Velha, no último domingo. Então, a princípio, as informações é de que essas pessoas estariam realmente envolvidas nesse duplo homicídio. No entanto, nós estamos ainda em investigação, realizando as investigações e coletando material para, se for o caso, realmente imputar a responsabilidade a essas pessoas. A gente faz um rápido intervalo. Na volta você vai ver que teve fiscalização no Hospital Infantil de Vitória, hoje à tarde. Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. A gente volta já já. O Hospital Infantil de Vitória passou por uma inspeção hoje à tarde. Problemas na estrutura da unidade chamaram a atenção durante os trabalhos.
Do lado de fora, paredes com tijolos e fiações aparentes, além de infiltração e goteira. Se está assim na parte de fora, imagina dentro. Essa foto mostra o teto de um dos ambulatórios, descascando, cheio de infiltração. Esta outra é da sala de arquivo, com muita fiação exposta. A filha da Luciene faz tratamento na oncologia. É uma situação complicada, né? Porque igual ela fica internada, a gente fica com medo, né? O quarto que ela estava, que era na oncologia, que falaram que o gás estava escapando, né? Então a gente ficou assim. E quem trabalha aqui também não está nem um pouco satisfeito. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem tinha acabado de fazer uma visita técnica do interior do hospital na tarde de hoje. O hospital é um hospital antigo, com uma estrutura antiga, né, inadequada. Então, assim, existe o risco, né, de o incêndio acontecer. Tanto que só esse ano já aconteceram 3. A gente tem um hospital superlotado, que cada criança internada tem um acompanhante. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão no respirador, que não conseguem se locomover, que têm uma alta dependência de cuidados de enfermagem. O Hospital Infantil de Vitória está funcionando sem alvará do Corpo de Bombeiros há anos. Nas últimas semanas, curtos circuitos e princípios de incêndios assustaram médicos, enfermeiros e pacientes. A Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que nos últimos anos o Hospital Infantil de Vitória não passou pelas adequações necessárias e que a nova gestão está se empenhando para garantir as reformas e manutenções. Disse também que toda a rede elétrica do hospital já está sendo substituída. A CESA só não falou ainda em prazos. E não é só o Hospital Infantil de Vitória que está nessas condições. 3 unidades que estão sem o alvará no Infantil de Vila Velha. Até onde a gente sabe também o Urgência e Emergência, que também é uma organização social, também não tem. E o Hospital Infantil de Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade de urgência e emergência infantil que funciona no HPM tem o alvará de funcionamento. Já o Hospital Infantil de Vila Velha está em processo de regularização. As advogadas acusadas de levar bilhetes de presos para facções criminosas deixaram o presídio. A Justiça acatou um pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Gabriela Ramos e Luézes Rocha Isoton vão cumprir prisão domiciliar e também deverão usar tornozeleiras eletrônicas. As advogadas deixaram o presídio de Bubu, em Cariacica, ontem à noite. As duas haviam sido presas no dia 20 de agosto durante uma ação do NUROC. Uma oficina mecânica de fachada usada para a produção de armas foi descoberta pela polícia em Cariacica. Todos os equipamentos eram utilizados para a fabricação de armas caseiras e carregadores prolongados, aumentando a capacidade de armazenamento de munição. Material preciso para a função: placas de aço, furadeiras, cilindro, amortecedores. Segundo a polícia, à frente da oficina de arma estava Janderson Andrade Coelho, de 34 anos. Inicialmente, as investigações tinham como objetivo identificar indivíduos que estavam receptando cargas roubadas e produtos roubados de comércios. Durante os trabalhos, a polícia recebeu uma nova informação. Havia uma oficina mecânica que, na verdade, era uma fábrica de armas caseiras e carregadores. Materiais encomendados por traficantes e distribuídos em Vitória e Cariacica. Essas armas elas eram confeccionadas a pedido dos traficantes. Eles faziam diversos calibres, .40, 380 e até submetralhadora. Os carregadores eles eram feitos sob medida. A especialidade dessa organização criminosa era em prolongar os carregadores, dificultando, e prejudicando as ações policiais. Tinha carregadores com capacidade de até 50 munições. A polícia deu início ao mandado de busca, apreensão e prisão na casa de Janderson. Na residência dele, arma e munições. O Janderson ofereceu uma resistência, correu para o seu quarto, pegou uma pistola .40. No momento que ele ia atirar no policial, o policial com expertise conseguiu segurar a arma e entrou em luta corporal com o Janderson. O Janderson possui uma complexão física grande e, não conseguindo desarmá-lo, foi necessário o uso de um disparo de arma de fogo para cessar aquela injusta agressão contra o policial. Em seguida, o alvo foi a oficina em Rosa da Penha, Cariacica.
No local estavam toda a estrutura do crime e 2 funcionários da oficina. Na oficina mecânica conseguimos recuperar e apreender diversos materiais que eram para fabricação desses carregadores, dessas armas caseiras. No total, 3 pessoas foram presas e autuadas por porte ilegal de armas de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Os 2 funcionários da oficina passaram por audiência de custódia e foram liberados. O dono da oficina não estava no local, mas já foi indiciado pelos mesmos crimes. A seguir, você vai conhecer um agente da Polícia Federal que tem ajudado muito no combate às drogas. Agora, imagens ao vivo da reta do aeroporto. A gente volta rapidinho. Alunos de escolas municipais estão conhecendo mais de perto o trabalho de combate às drogas com um agente muito especial. Vamos ver na reportagem. É tanta empolgação que fica até difícil se entender. Esses alunos da Prefeitura de Cariacica vieram para uma aula diferente hoje. E o professor era ele, Black, o cão-agente da Polícia Federal. E tem um motivo para ele ser tão bajulado assim. Aos 8 anos, Black já participou de mais de 50 operações. E por aqui, nada de medo. A visita das crianças à sede da Polícia Federal faz parte de um projeto piloto. Aqui, elas também participam de palestras sobre a importância de ficar bem longe das drogas. E já que a Força Nacional está atuando em Cariacica, a expectativa é que até o fim deste mês, 3.000 alunos de escolas da Prefeitura do município participem das ações. A gente faz palestras mostrando os efeitos das drogas, de todas as drogas. E ao final da palestra a gente mostra para as crianças como um cachorro na prática consegue farejar e encontrar uma droga em algum ambiente. Para a criançada esse é um momento de diversão, mas para o Black é trabalho, viu gente? Ele está ali só aguardando o momento de entrar em ação. Vai ser uma simulação, mas o Black leva muito a sério. Em poucos minutos, o Black já encontra o brinquedinho. Um pano com cheiro de droga que estava escondido em um voluntário, o Luiz, de 11 anos. Ficou com medo não, Luiz? Arrepiei todo. Aquele cachorro é muito top, eu gostei muito dele. Enquanto isso, teve gente que preferiu acompanhar tudo de longe. Eu queria chegar, mas eu fiquei com medo, não sei. Não precisa ter medo, Carlos, Luiz. O Black é um amorzinho. E entre tantas operações que ele já participou, talvez essa seja uma das mais importantes, a prevenção quanto ao uso de drogas. E pelo jeito, a lição da aula de hoje com o mestre Black foi aprendida com sucesso. Eu achei muito legal o trabalho que ele faz junto com os guardas, é muito útil também. Ele ajuda bastante na prevenção contra as drogas, apreensão, né? Foi muito legal e ele é bem fofinho e é muito interessante aprender sobre as coisas. Porque a gente tem as ações imediatas, a gente tem que pensar em ações duradouras e a prevenção permite isso. Esse tipo de medição você não consegue aferir, a gente sabe, mas a médio e longo prazo, com certeza, esses resultados vão aparecer. As que quiserem participar das palestras podem ligar para o telefone da Polícia Federal e agendar para o mês de outubro. O número é o 3041-8245. Funciona em horário comercial. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã, viu? Tchau, tchau.